Qualquer fã fica com medo quando mexem em uma franquia clássica, ainda mais décadas depois. Porém, o fã de Karate Kid foi presenteado com Cobra Kai. O principal destaque de Cobra Kai é trazer como protagonista o vilão do filme clássico e dessa forma nos mostrar o quão frágil é esse cara durão e também todos os homens que o cercam. Cobra Kai é sobre karatê, adultos fazendo rinhas com adolescentes e principalmente a dificuldade do homem de pedir ajuda. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Karate Kid é basicamente um filme sobre dois moleques adolescentes sendo babacas. Ele mostra os dois como jovens desajustados com problemas emocionais e de raiva. Quase uma descrição de qualquer adolescente. Tanto Daniel LaRusso quanto Johnny Lawrence acabam encontrando uma figura paterna em seus respectivos senseis e é aí que o destino de cada um é traçado. Vamos ser sinceros, ambos são bem parecidos. A maior diferença é que LaRusso é um garoto pobre negligenciado pela sociedade e Lawrence é negligenciado no ambiente familiar. Os dois encontram o karatê como um caminho para lidar com os problemas, porém LaRusso encontrou um cara legal, um homem disposto a ajudá-lo em um problema que ele mesmo não sabia que tinha. Afinal, o karatê do Sr. Miyagi ajudou LaRusso a lidar com o bullying. Mas o que ele precisava era lidar com problemas internos que iam além dos punhos. O Miyagi ensinou sobre disciplina e respeito. Ensinou a paciência e até mesmo a caridade de ajudar outras pessoas. Além de mostrar como o karatê deve ser usado para a defesa, não para a agressividade. Com Miyagi, Daniel aprendeu a ser um homem menos babaca, a deixar de lado a masculinidade agressiva que tinha, mesmo que em muitos momentos a trouxesse de volta. Ele entendeu sobre sensibilidade e presenciou isso quando vê o Sr. Miyagi chorando. Ele viu que o Miyagi não era um cara indestrutível. Na verdade, ele era um cara sensível porque só assim conseguiria podar os bonsais. Depois de décadas, podemos ver que LaRusso ainda cultiva as filosofias de Miyagi, e ainda que menos, uma masculinidade hostil, principalmente quando o passado volta a bater na sua porta. Daniel ainda tem dificuldades de superar traumas passados, mesmo que tenha sido o suposto vitorioso disso. Por essa posição de vitorioso, ele se vê no direito de fazer julgamentos a respeito de qualquer um. Ele pode ser um cara benevolente e gentil, mas é o primeiro a hostilizar os alunos do Cobra Kai ou o filho de Johnny Lawrence. Tudo isso baseado em suas próprias experiências. Daniel-san! Até mesmo o Chozen e a vila em Okinawa, ele achava que seriam os mesmos. Daniel tem medo das coisas saírem do controle dele e por isso se apega tanto ao passado. Ele é um homem que precisa de ajuda e, como a maior parte, tem dificuldade de pedir. Porém, a jornada de descoberta dele é colocada à prova por isso, e ele se sai bem quando consegue ser humilde e corajoso para admitir que não sabe o que fazer. Ele aprende até que a filosofia de só defesa do Sr. Miyagi não é absoluta e às vezes a agressividade é necessária. Sometimes you have no choice but to kill. Mas mantendo sempre a misericórdia e o equilíbrio. Se Daniel-san teve a sorte de encontrar alguém disposto a ajudá-lo e lhe dar apoio, Johnny Lawrence não teve a mesma sorte. O grande acerto de Cobra Kai é discutir a visão desse cara sobre tudo o que aconteceu e que acontecerá. Johnny é o vilão de Karate Kid, isso não tem dúvidas. Cobra Kai vem para mostrar o que causou isso e as consequências. Lawrence tinha figuras masculinas horríveis como modelo. O padrasto dele é desprezível, um abusador arrogante e sádico. Tentando escapar das mãos desse homem, Johnny Lawrence cai nas presas de um outro maníaco, John Kreese. Johnny Lawrence sempre tentava seguir o que se esperava de um homem durão. Ele era o popular, namorava a popular, odiava os nerds e era agressivo. Um babaca completo. Um perfeito exemplo de masculinidade tóxica que só foi mais alimentada quando Lawrence, ao invés de encontrar um sensei, encontrou um general pronto para torná-lo uma máquina de morte. A máquina da masculinidade tóxica é alimentada pelo ego. Quanto mais o ego do homem se infla, mais ele se sente bem. A masculinidade tóxica é uma eterna competição. Lawrence quer ser o melhor, ele quer ser o vencedor, ele despreza os perdedores. O Cobra Kai é um símbolo de macheza, e esse lugar não é para perdedores.
Isso vem muito da cultura do loser que os americanos têm principalmente. É uma máquina de triturar pessoas. Quem não tem desenvoltura social é um perdedor. Quem não tem dinheiro é um perdedor. O homem que não fica com várias garotas é um loser. Acabou que o cara que perde o torneio é um loser. Johnny foi treinado para ser um babaca. Ele tenta ao máximo ser agressivo para mostrar sua masculinidade. Ele arranja qualquer briga. Ele quer se provar sexualmente, então desrespeita as mulheres de todas as formas. Tudo isso faz parte da masculinidade tóxica. É o que faz Johnny Lawrence tentar se agarrar ao passado de maneiras ridículas. A nova geração vem para evidenciar todas as facetas de Lawrence e LaRusso. Miguel é o protagonista e o espelho perfeito de Karate Kid. Ele é muito parecido com Daniel LaRusso, um jovem pobre sem pai, sofre bullying, porém com o agravante de ser latino em um país que o odeia. Porém, esse cara não acha um senhor gentil para ajudá-lo. Ele acha Johnny Lawrence. É um cara que precisa de mais ajuda do que ele. Nessa relação eles vão tendo uma troca de experiência que desenvolve mais cada um. Lawrence vai se adaptando a uma geração nova que está disposta a ser mais sensível e também é obrigado a treinar os nerds que ele tanto desprezava. Afinal, ele fazia parte dos perdedores agora. Isso o faz enxergar como a divisão do mundo entre perdedores e vencedores é totalmente idiota. Ele vê que os perdedores e os vencedores são apenas pessoas, tão inseguras e tão valiosas quanto ele. As crenças racistas e machistas dele precisavam cair, porém não é tão automático assim. E o que Lawrence ainda cultiva dessa masculinidade tóxica é repassado para os jovens como o Falcão e até mesmo para Miguel. O comportamento violento é naturalizado e instigado nos homens. Miguel se torna agressivo e babaca como Johnny Lawrence foi. E quando Johnny o vê alcançando a vitória dessa forma, é que todas as fichas caem. Aí que ele enxerga o problema. Que o problema pode estar em LaRusso ou em Chrissy, mas principalmente nele mesmo. A masculinidade tóxica nos coloca uma crença de que os homens devem ser resistentes a tudo, que não podem ter medo, que não podem ser fracos ou vulneráveis. The moment those tears leave your eyes, you lose. And I don't teach losers. A crença de que precisamos esconder quem somos. Principalmente a crença de que o homem não pode pedir ajuda. Essa masculinidade é por essência agressiva e violenta. É um culto à babaquice. Foi assim com Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Quem acabou sofrendo no meio disso foi Ellie, com dois caras disputando-a como um troféu. E ambos a perderam. O mais engraçado é que ela é a que melhor lidou com isso. Enquanto a masculinidade ferida dos dois faz com que eles sejam rivais depois de mais de 30 anos. Pensa, os caras são rivais por causa de briga de adolescente. Nesse mundo da masculinidade tóxica, a competição é infinita. O homem compete contra qualquer coisa. Contra a pessoa com quem se relaciona, com as amizades e até consigo mesmo. Lawrence vive numa agressividade para tentar se defender dos próprios sentimentos, a ponto de não conseguir conversar com o próprio filho. O que amedronta ainda mais Johnny Lawrence é o retorno de John Chrissy, o cara que o mostrou o lema do Cobra Kai. Esse lema que se perpetuou na mente de Lawrence. Chrissy traz fantasmas e faz Lawrence voltar a ser o garoto que tentava agradar o mestre, que tentava se provar a todo custo, e ele recebe uma rasteira, porque John Chrissy percebeu que Lawrence tentava se desvincular dessa masculinidade torta. E John Chrissy não tem misericórdia. Eu tenho que confessar, John Chrissy se tornou um dos meus personagens favoritos na terceira temporada. A profundidade que deram pro personagem, ao mesmo tempo em que ele se torna cada vez mais maléfico, é muito intrigante. John Chrissy é um homem de outra geração. Antes dos dramas adolescentes de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, Chrissy viveu o seu próprio. Chrissy era um cara perdido, vítima de bullies e solitário. Sentia falta da mãe que cometeu suicídio. A decisão que tomou foi de ir para a guerra, provavelmente por buscar um propósito na vida que levava. Na guerra, ele ia para a linha de frente,
Talvez por coragem ou por outra coisa. Na guerra ele passa por momentos horríveis que o molda. Ele se torna esse homem egoísta, essa pessoa arrogante e violenta. A mente de Chris nunca saiu da guerra. Uma das piores guerras que teve. A Guerra do Vietnã é até hoje uma mancha para os Estados Unidos. Os veteranos foram abandonados tanto pela população quanto pelo governo que os mandou para lá. Para uma guerra com o único propósito de estender sua soberania, e mesmo assim saíram de lá derrotados. A mente de John Kreese ainda permanece nessa guerra e nesses conceitos. No dojo Cobra Kai ele se sente como general e os adolescentes são soldados. O mais interessante de se entender é que, segundo relatos de veteranos, no momento da ação da guerra, o soldado normalmente não fica com medo. É muita adrenalina no sangue. Claro que eles sentem muito medo antes e principalmente depois. As memórias da guerra ficam para sempre. A readaptação à sociedade também é difícil. Muitos sentem falta da guerra. Não porque gostam de matar pessoas, mas da irmandade formada. Não é questão de amizade, mas de irmandade. Pessoas vivendo umas pelas outras. A vida do grupo acima da própria. O desejo de salvar e ajudar seus companheiros. Quando voltam da guerra, acabam encontrando uma sociedade muitas vezes individualista. Como homem, Chris não podia pedir ajuda, mesmo que tudo tivesse acabado. Porém, ele encontrou no Cobra Kai novamente essa irmandade. É o que ele traz para o dojo. Esse homem pode ser cruel, mas ele está disposto a proteger seus soldados. Os princípios de Chris são muito baseados na masculinidade, ainda que signifique ele aplicar isso em Tori. Ele vive em constante guerra, uma guerra mental que ele expõe na vida real e coloca outros em perigo. Ele é desprezível e está disposto a tornar a vida de jovens em um inferno por essa guerra. Isso se torna ainda mais complexo quando vemos que há um paralelo na história dele e de Miyagi. Ambos foram para a guerra e ambos perderam as esposas durante o conflito. O agravante da história de Miyagi é que a esposa estava grávida e ambos, a criança e ela, morreram em um campo de concentração americano feito para prender japoneses durante a Segunda Guerra. Mas a diferença que pode ser bem fundamental para a personalidade de cada um são as diferenças das guerras. Miyagi aprendeu karatê com o pai e cresceu sob essa filosofia. Ele ensinou karatê ao superior dele na guerra e se tornaram amigos. Miyagi tem medalhas e homenagens pois lutou uma guerra contra nazistas. Já John Kreese era um homem sozinho. Ele aprendeu as artes marciais com um homem violento e depois o matou. Ele não tem homenagens, pois participou da guerra que até hoje é uma vergonha para os Estados Unidos. Cobra Kai traz uma nova visão sobre o próprio dojo Cobra Kai. A divisão entre duas características dele, a de Kreese e o dojo como um lugar de hostilidade e violência, ou a visão de Johnny Lawrence e o dojo como um lugar de acolhimento para os fragilizados, mas tentando reger com uma filosofia diferente. I have a long way to go to be a better man, a better father, a better teacher. But I can make a difference in these kids' lives. Johnny Lawrence, Daniel LaRusso e John Kreese são homens que precisam muito de ajuda, mas ensinados a nunca pedir para serem fortes até o fim. Porém, esse fim pode ser trágico. Segundo os dados, os homens são os que mais cometem suicídio. Pode não ser fácil, mas a ajuda é necessária. Vai que você acaba incitando uma rinha de adolescentes no colégio. Nas palavras de um sábio homem chamado Chiweiro de Avatar, embora seja sempre bom acreditar em si mesmo, a little help from others can be a great blessing. Se gostou desse vídeo, se inscreva para não perder vídeos como esse. Aqui do lado tem um vídeo do Rambo que fala muito sobre essa questão da guerra do Vietnã. Se inscreve, curte, compartilha com quem você quiser. Esse foi o Odisseia Espacial. Até mais.